carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, irmãos. 1 Coríntios. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça, a força dele para ouvirmos a sua palavra. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Primeiro Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler dos versos 1 a 5, e eu vou pedir que os irmãos leiam comigo de modo alternado. Eu leio os ímpares e os irmãos juntos, os pares, do texto da nossa mensagem. 1 Coríntios, capítulo 7, de 1 a 5. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Vamos ler juntos o verso 5, irmãos. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Nosso Pai querido, obrigado por estarmos juntos na casa do Senhor. Obrigado por mais uma vez podermos abrir as Sagradas Escrituras e meditarmos nelas nesse lugar. Nos abençoa, nos ilumina e aplica, Senhor, poderosamente a mensagem da Tua palavra nos nossos corações, para a Tua glória e para o nosso bem, Senhor. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem eu postei no grupo de WhatsApp da nossa igreja um trecho de um sermão pregado pelo eminente reverendo Hernandes Dias Lopes. Não sei se os irmãos viram lá, é um trecho da mensagem dele de uns 5 minutos. E nesta mensagem que está lá no YouTube, ele está falando sobre sexo no casamento. E este é o nosso assunto nesta oportunidade. Meus irmãos, Paulo, ao registrar estas palavras, ele estava na cidade de Éfeso. Está na primeira epístola aí, no capítulo 16, verso 8. Você vê que Paulo estava em Éfeso. E em Éfeso, Paulo recebeu várias informações da situação da igreja de Corinto. Alguns irmãos, chamados Estéfanas, Fortunato e Arcaico, levaram as notícias da igreja de Corinto para Paulo. Em 1 Coríntios 16, verso 17, você encontra essa informação. E nesse texto aqui, meus irmãos, no versículo 1, está mencionado por Paulo uma carta que esses irmãos lhe entregaram. Quanto ao que me escrevestes, Paulo estava recebendo uma carta da igreja de Corinto. E nesta carta, os irmãos de Corinto pediam para Paulo conselhos sobre sexualidade no casamento. E, meus irmãos, Corinto era um centro de imoralidade pública e irrefreada. A prostituição
ela acontecia nesta cidade em nome da religião local. Os coríntios adoravam a deusa Afrodite, e em certas ocasiões, no templo de Afrodite, haviam 1000 prostitutas religiosas, prostitutas sagradas, servindo a esta deusa com intensas orgias sexuais no templo. Os cidadãos de Corinto viviam dentro do sexocentrismo. E, meus irmãos, tudo isso atormentava e levava muitas dúvidas para os crentes que haviam na igreja de Corinto. Esses irmãos haviam se convertido, mas continuavam rodeados por um ambiente de extrema promiscuidade. Então, eles estavam em dúvidas se de fato o sexo era bom, se de fato o sexo era bênção, se de fato o sexo era aprovado por Deus. E aí então consultaram o apóstolo Paulo sobre o valor do sexo no casamento cristão. Esse texto é uma doutrina de Paulo sobre o valor do sexo no casamento cristão. Então Paulo lhes escreve estas palavras que nós lemos aqui e outras que estão adiante, ensinando para os coríntios que a vida sexual dos crentes deve ser exercida e deve ser bem administrada sexualmente no casamento. O que Paulo doutrinou os coríntios, o que Paulo regulou doutrinariamente sobre casamento para os coríntios, nessa porção aqui da sua carta, é que a vida sexual no casamento, ela tem que seguir parâmetros do ensino apostólico. E o ensino apostólico vem do próprio Jesus Cristo. Então, meus irmãos, hoje nós vivemos numa sociedade erotizada. A nossa sociedade, tal qual a sociedade de Corinto, em devidas proporções, é uma sociedade sexocentrada. A prostituição ou o ato sexual fora do casamento é cultural. Jovens adolescentes que ainda são virgens são chacoteados pelos seus colegas de escola, são pressionados culturalmente para a prática do sexo. Por meio da internet, por meio da TV, por meio dos programas da sociedade, acontece uma otimização da prática sexual fora do casamento. O sexo fora do casamento na nossa sociedade é algo normal, é algo necessário e é algo que traz status para os jovens. A prostituição, meus irmãos, é um motor social para indivíduos e para grupos em entretenimentos, sejam eles virtuais ou sejam eles presenciais. Então, meus irmãos, como que os crentes devem fazer para ter uma correta conduta sexual hoje em dia? Da mesma maneira que os coríntios crentes tinham dúvidas sobre o proceder sexual nos seus dias, hoje os cristãos também podem ter as mesmas dúvidas no que se refere ao sexo. Então, meus irmãos, em razão disso, quando nós tomamos essa porção das Escrituras e refletimos
nas palavras de Paulo aos Coríntios, essa passagem nos explica sobre a sábia administração sexual no casamento. A sábia administração sexual no casamento. Nós vamos meditar sobre isso nessa noite. E nós vamos encontrar, meus irmãos, alguns princípios da correta conduta sexual na doutrina que o apóstolo Paulo traz aqui, tanto para os coríntios como para nós. Primeiramente, meus irmãos, o casamento possibilita vencer a promiscuidade. O casamento possibilita vencer a promiscuidade. Vamos reler aqui os versículos 1 e 2. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. É bom que o homem não toque mulher. É comum nós lermos esse trecho e pensarmos que Paulo está falando isso. Não, quem está falando isso são os coríntios. Os coríntios escreveram para Paulo: é bom que o homem não toque mulher. Essa é a questão que os coríntios estão levantando, porque eles estão assolados por causa da prostituição na cidade, e eles estão também traumatizados por causa da situação de promiscuidade dentro da própria igreja de Corinto. Se você ler aí no capítulo 5 dessa primeira epístola, você vai ver que havia uma séria problemática sexual na igreja também. Então os coríntios estavam tendendo ao ascetismo. Os crentes em Corinto estavam pensando que o celibato ou a abstinência sexual total é a grande solução para a vida cristã, porque eles estão vendo o sexo na degradação, na imoralidade, na promiscuidade do seu contexto. Então eles estão escrevendo para Paulo e eles estão falando: é bom que o homem não toque mulher. Apóstolo, resolva isso. E então o apóstolo Paulo lhes ensina outro caminho. Paulo vai falar para eles que as relações sexuais, elas encontram um lugar adequado. As relações sexuais para Paulo têm um lugar cabível no casamento cristão. Não é fora do casamento, é no casamento cristão. E Paulo vai dizer que os cristãos, pela vida sexual, eles conseguem vencer a prostituição e a licenciosidade de um sexo desregrado. É isso que Paulo fala para eles. Por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa. Paulo entra na questão também monogâmica, e cada uma o seu próprio marido. Mas o que Paulo está querendo dizer, pela questão que os coríntios levantam, é bom que o homem não toque mulher, Paulo diz: não, o homem tem que se casar, e a mulher precisa se casar, por causa da impureza. Ele não vai estabelecer uma regra que todos devem se casar. Logo na frente ele vai dizer que alguns têm a capacidade de serem celibatários, mas num sentido geral, a maneira de se vencer a promiscuidade é se casando. Doutrina do Senhor Jesus Cristo, doutrina apostólica aos solteiros, aos viúvos e viúvas, aos jovens crentes. Paulo está dando um grito, direcionando para o casamento. Por que ele diz isso?
Hoje a moderna psicologia já conhece bem pessoas normais, pessoas com uma saúde normal, possuem o impulso sexual normal. Esse impulso é dado por Deus ao ser humano, e isto é algo muito forte, tanto no homem quanto na mulher. E quem não está casado luta contra a impureza sexual e pode ser vencido por ela. Daí o apóstolo dizer: cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma tenha ao seu marido, seu próprio marido. O que ele está querendo dizer? O casamento possibilita vencer a promiscuidade. Este é o primeiro princípio de uma sábia administração sexual para os crentes. Mas em segundo lugar, meus irmãos, existem direitos sexuais de cada um dos cônjuges. Existem direitos sexuais de cada um dos cônjuges. E é isso que o apóstolo fala aqui nos versos 3 e 4, que nós vamos reler novamente. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Paulo está dizendo aí, existem direitos sexuais, tanto para o marido quanto para a mulher, para a esposa e para o esposo. E ele usa um termo que aqui na nossa língua portuguesa está assim: o que lhe é devido. O que lhe é devido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. A palavra grega, nos manuscritos que estão em papiro e em códices, tem o significado de obrigação, débito e dívida. Dívida. O que o apóstolo está dizendo é que o marido crente está em dívida sexual com a esposa. E ele está dizendo que a esposa crente está em dívida sexual com o marido. O marido conceda à esposa o que é devido a ela. A esposa conceda ao marido o que é devido a ele, ou seja, ambos estão em dívida sexual um com o outro. Streck e Billerbeck, que são estudiosos do Talmud e Midrash judaicos, eles entendem estas palavras de Paulo como o ensino de um rabino judeu sobre a obrigação específica envolvida na união marital. A obrigação específica envolvida na união marital. Todo rabino judeu instruía, desde as crianças aos jovens, que marido e mulher tinham uma obrigação específica no casamento, a vida sexual do outro. E Paulo, apesar de ser apóstolo de Jesus Cristo, foi formado como rabino judeu. Então, meus irmãos, fica claro que o apóstolo está dizendo que o direito sexual está patente no casamento, tanto do marido quanto da esposa.
E uma frase muito conhecida, que se fala muito, não sei se por aqui se fala, mas lá na minha região se fala muito: quem casa quer casa. Não sei se os irmãos já ouviram isso. Quem casa quer casa. Mas essa frase, biblicamente, ela pode ser dita assim: quem casa quer sexo. Quem casa quer sexo. O sexo e o seu prazer é um direito de cada cônjuge no casamento. É um direito do marido o prazer sexual, mas é um direito da esposa o prazer sexual. É um direito. Num dos seus sermões sobre família, nos anos 90, o reverendo Hernandes pregou num certo lugar, e ele disse de forma muito clara, e as pessoas ficaram até com certa vergonha, mas ele pregou e disse com essas palavras: um direito que o marido tem no casamento, um direito que a esposa tem no casamento é o orgasmo. Os irmãos lá naquela época ficaram segurando nas cadeiras, alguns querendo rir, outros envergonhados, mas é isso que o apóstolo Paulo está falando. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, a esposa conceda ao marido o que lhe é devido. Por que ele está falando isso? Porque Deus criou o sexo exatamente para ser prazeroso para a raça humana. É para a procriação, mas é para o prazer da raça humana. O prazer está na pureza, está na santidade, está na dignidade do matrimônio. O prazer não está na imoralidade, na promiscuidade, na licenciosidade, mas na pureza e na dignidade do casamento. É isso que o apóstolo está dizendo. E foi isso que o escritor aos Hebreus colocou no capítulo 13, verso 4 do seu livro. Digno de honra é o matrimônio e o leito sem mácula. O que ele está falando? Exatamente o que o apóstolo Paulo disse. Direitos sexuais fazem parte do matrimônio. Qualquer pessoa perante a lei no nosso país, se violar um direito, está fadado até mesmo a ir ao tribunal. Violar ou transgredir o direito do seu cônjuge é pecado, porque é instrução bíblica. A satisfação amorosa, a satisfação sexual é direito na vida conjugal, é direito do marido, é direito da mulher. O crente busca doar-se para o prazer do outro. O crente conscientiza-se deste direito e ele vai se entregar, porque esta é a vontade de Deus. Por isso Paulo diz: a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo, porque é direito do outro o prazer sexual com o corpo do seu cônjuge. Então, pessoas que fazem greve de sexo, pessoas defraudam os seus cônjuges quando cristãos, porque existem direitos sexuais de cada um dos cônjuges,
Este é o segundo princípio para a sábia conduta sexual no casamento. Então, meus irmãos, o casamento possibilita vencer a promiscuidade, o casamento dá direitos sexuais e, por fim, terceiro e último lugar, Satanás quer destruir casamentos. Satanás quer destruir casamentos. Verso 5: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Como é que Satanás quer destruir o casamento de um crente? Procurando a brecha. Qual é a brecha? Não vos priveis um ao outro. Sabe qual é a brecha que Satanás encontra no casamento de um crente? A falta de vida sexual entre os cônjuges. É aí que ele entra, porque o impulso sexual é muito forte, tanto para homem como para mulher. E quando se priva de sexo no casamento, Satanás encontra a brecha. Conforme escreveu o apóstolo Pedro em 1 Pedro 5, verso 8, Satanás é como um leão que está rugindo em volta da sua presa, e ele está procurando alguém para ele devorar. Satanás está em volta dos casais crentes, espreitando a brecha da falta de sexo entre o casal. Então Paulo abre uma concessão. Interrompe-se a vida sexual em um acordo. Tem que ser acordado, tem que ser harmonioso. Certo comentarista diz que é sinfônico. Isso tem que ser como numa orquestra, sinfonicamente, harmoniosamente. O acordo tem que ser assim. E esse acordo é momentâneo, não é duradouro, é transitório, é momentâneo, para depois retornar após o período necessário de oração, de jejum, em ocasiões especiais, mas é para retornar. Ora, o sexo na vida conjugal dos casais crentes é um transtorno para o diabo. Sabe o que o diabo coloca na mente das pessoas que não conhecem a palavra de Deus? Que o sexo é sujo, que o sexo é imoral, que o sexo é pernicioso, que o sexo não deve ser praticado pelos casais crentes, que casais crentes não devem falar sobre sexo, não devem discutir sobre sexo, não devem entrar num acordo para terem relações sexuais. O diabo diz: o sexo é feio, o sexo é sujo, porque ele quer entrar e ele quer destruir os casamentos pela falta de sexo. Mas quando se segue a palavra de Deus, quando os casais crentes obedecem a palavra de Deus, entendem a palavra de Deus, isto glorifica o Criador, isso exalta a bondade, exalta a sabedoria, exalta a santidade de Deus, porque sexo é intimidade, sexo é a máxima unidade entre homem e mulher. É assim que a Trindade é, unida maximamente, íntima maximizadamente. É isso que o diabo não consegue ser, porque o diabo é individualista, o diabo é egoísta, o diabo tem um inferno preparado para ele por isso. Então o diabo sai perdendo quando há uma vida sexual normal
mantida regularmente entre marido e esposa crentes. Satanás quer destruir casamentos. Este é o terceiro princípio, que soa como um alerta para toda a igreja do Senhor Jesus. Finalizando, meus irmãos, solteiros devem aguardar e devem aprender sobre sexo para se prepararem para o casamento. Sugestão: estes 3 princípios que nós encontramos aqui nesse texto. Priorizem e somente realizem o sexo quando casados, solteiros e solteiras. Agora, quanto aos casados, não precisa reivindicar o seu direito sexual, mas conceda o direito ao seu cônjuge. Conceda o direito para o seu cônjuge. É melhor você se entregar do que o outro entregar-se a você. Se você é de Cristo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Não exija seus direitos sexuais. Conceda o direito sexual do seu cônjuge. 2. Busque satisfazer as necessidades íntimas, as necessidades amorosas, as necessidades físicas, emocionais, porque você está em dívida com o seu marido, você está em dívida com a sua esposa, segundo a Sagrada Escritura, dívida sexual quando se casa. E todos nós, igreja do Senhor, devemos valorizar e devemos apoiar os casamentos, orar pelos casais, apoiá-los, potencializá-los, para que sejam melhores, para que aprendam mais, para que conheçam mais à luz da palavra de Deus o que é a vida conjugal. Tem as suas lutas, as suas dificuldades, mas é o culto ao Senhor, é a glorificação a Deus com o próprio corpo. Foi isso que Paulo falou aos Romanos, foi isso que ele disse: o culto a Deus é quando você oferece o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O casal crente, o homem e o marido, a mulher, a esposa crente, estão cultuando a Deus no oferecimento do seu próprio corpo, no ato sexual. Não é feio, não é imundo, não é imoral, é santo. E o próprio Paulo vai dizer: seus filhos são santos, porque vem do que é santo. O sexo no casamento cristão é santo, é exclusivo. Santo é exclusivo, é separado. O sexo é exclusivo, é santo, porque só pertence ao marido, só pertence à mulher, e Deus está ali, e Deus deu isso, e Deus está presente, é a bênção do Senhor. Valorizem os casamentos, apoiem os casamentos, por meio do ensino do Evangelho. E aqueles que estão casados, administrem com sabedoria a sua vida conjugal. Deus nos abençoe, Deus nos ajude a sermos santos na nossa vida e conduta sexual. Vamos orar, meus irmãos. Eu gostaria que os casais que estão aqui próximos dessem suas mãos e que agora
o esposo ore pela esposa e a esposa ore pelo seu esposo. Abençoe a sua mulher, abençoe o seu marido. E abra o seu coração para novas etapas, novos momentos, novas avaliações conjugais. Estamos orando ao Senhor, Deus da nossa salvação, Deus da nossa vida, Deus da nossa família, Deus do nosso casamento, porque somos teus, nos casamos com o Senhor para sempre, somos a tua igreja. E, Senhor, aqui nós estamos, casais mais jovens, casais mais experientes, solteiros, viúvos, viúvas. Estamos aqui, Senhor, te buscando, orando, nos entregando nas tuas mãos. Os dias são maus. O inimigo seduziu de tal forma a humanidade que a dádiva do sexo tem se tornado degradante, tem se tornado algo feio, algo horripilante, algo espantoso. Mas, Senhor, somos teu povo, nação santa do Senhor, para manifestarmos as grandezas do Senhor. E nós queremos rogar que nesse momento o Senhor dê a tua bênção para os casais que estão aqui, juntos, orando, um pelo outro. Aqueles que estão aqui representados, que o seu cônjuge não está presente, mas aonde estiver, que o Senhor dê a tua bênção para os casais que estão aqui, usando de misericórdia, instruindo, fortalecendo, iluminando os diálogos, os relacionamentos de forma tal, Senhor, que haja crescimento, que haja uma valorização, uma prioridade no casamento, Senhor, na vida conjugal, na vida sexual. O Senhor conhece as lutas, enfermidades, dificuldades normais aos corpos, ao envelhecimento, às doenças. Tu sabes, ó Senhor. Mas nós pedimos graça, pedimos a intervenção do Senhor, pedimos a força do Senhor, a sabedoria do Senhor, e que o Senhor solucione, que o Senhor resolva com a tua graça e misericórdia os problemas, e restaure e revigore a intenção de cada casal de ser bênção e doador na vida do outro, um do outro. Abençoa os nossos irmãos jovens que estão se preparando para o casamento, que estão noivos, que o Senhor esteja com eles, que namoram, que o Senhor esteja com eles, que se preparem aos pés do Senhor para a vida conjugal, para te glorificar, que tenham entendimento, que tenham conhecimento, que tenham sabedoria do Senhor, na palavra do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja aqui nesse lugar, nosso Deus, através do apoio, da valorização dos casamentos. Muito obrigado, Pai, por estarmos juntos nessa noite, meditando na tua santa palavra, que nos ensina, que nos repreende, que nos corrige, que nos educa na justiça. Aplica, Senhor, essa palavra
nos nossos corações, transforma-nos por meio dela, para a honra, para a glória do teu nome, para que o rosto de Cristo se manifeste na tua igreja e em cada casamento da tua igreja nesse lugar. É assim que nós te pedimos, pedindo também o perdão por nossos pecados na vida conjugal, a nossa ignorância, a nossa falta de sabedoria, nosso orgulho, nossa maldade. Senhor, nos perdoa. Nós também queremos perdoar nossos cônjuges, pedimos paz e alegria entre cada um dos cônjuges, entregamos tudo nas tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo da promessa seja sobre nós, sobre cada casal e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. 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 Tá bom, meus irmãos.